Êxodo 26. No culto passado nós passamos o capítulo 25 e nós vimos alguns utensílios do tabernáculo. Na próxima vez que nós vamos continuar estudando, nós vamos passar ainda os outros 3 utensílios que nós não estudamos: o altar de bronze, que era o altar do holocausto, a bacia de bronze e o altar de incenso. Amém? Entendemos? Hoje no capítulo 26, o título, o tema desse texto é as cortinas do tabernáculo. Amém? Antes de nós fazermos a leitura desse texto, eu quero que você olhe comigo um pouquinho a figura. Essa parte do tabernáculo é a parte de dentro, o santo lugar e o santo dos santos. E essa parte ela era toda coberta e não poderia entrar um fio de luz do sol. Toda a luminosidade que tinha dentro do santo lugar e do santo dos santos era para ser apenas da luz do candelabro. Não poderia entrar outra luz. E essas cortinas que eram colocadas por de cima do santo lugar e do santo dos santos, elas não poderiam ser de qualquer forma, de qualquer material ou de qualquer medida. Até mesmo essas cortinas, elas carregavam uma mensagem. Todo o tabernáculo carregava uma mensagem com as suas 3 portas. A primeira porta se chamava Caminho, a segunda porta, Verdade, e a terceira porta, que entrava do santo lugar para o santo dos santos, se chamava Vida. Quando o sacerdote entrava dentro de toda parte do tabernáculo, a primeira porta o levava ao átrio exterior. E quando ele entrava no átrio exterior, a primeira coisa que ele enxergava era o altar de holocaustos, que era também madeira o centro do altar, mas por fora era bronze. E alinhado junto com esse altar tinha a bacia de bronze antes da segunda entrada para o santo lugar, a porta da verdade. E quando ele passava pelo altar de bronze, ele passava pela bacia de água e ele olhava para o santo lugar, ele enxergava uma cortina de querubins. Esses querubins, eles significavam que eles eram cuidadores da presença de Deus. E quando ele entrava dentro do santo lugar, ao seu lado esquerdo ele encontraria o candelabro, ao seu lado direito a mesa com os 12 pães da proposição, e à frente dele, antes da última porta chamada Vida, havia um altar, que era o altar de incenso. E então se abria as cortinas, entrava no santo lugar, no santo dos santos, e dentro do santo dos santos havia a arca da aliança, fechada com um propiciatório, com 2 querubins em cima. E dentro da arca da aliança tinha as 2 tábuas da lei que Deus deu para Moisés, o pote de ouro com o maná, ou a glória que guardava o pão, e a vara de Araão, que não apenas brotou, mas floresceu a ponto de se encaminhar para frutificar. Amém? Essa parte que nós vamos estudar hoje fala sobre as cortinas que eram colocadas sobre o santo lugar e o santo dos santos. Você pode passar uma figura mais para frente? Mais ou menos assim era a imagem da porta chamada Verdade, que era a entrada para o segundo átrio, o segundo lugar, a porta da verdade, querubins que guardavam a presença de Deus. Próxima imagem. Mais ou menos assim, o sacerdote entrava na primeira porta, chamado Caminho, e ele encontrava o altar de bronze, e atrás do altar de bronze, a bacia de bronze com água, e depois a cortina que fechava a entrada para o santo lugar. Próxima figura. Era mais ou menos assim a estrutura.
E em cima do santo lugar e do Santo dos Santos tinham 4 tipos de cortinas, 4 tipos de materiais: o texugo, peles de carneiro, peles de cabras e linho fino bordado. Quando o sacerdote entrava dentro do santo lugar, quando ele olhava para cima, a primeira imagem que ele enxergava era a pele de linho fino e bordado. Não era uma pele, mas era panos, era tecido finíssimo, que era um pano real, era realeza, era o mesmo tipo de panos que se usavam em palácios. E a primeira pele que ele enxergava, desde o santo lugar até no Santo dos Santos, era esse pano, esse tecido finíssimo real, com carmesim, com azul, com púrpura e com branco misturado, significando também a glória de Deus. A próxima figura é uma visão de cima, e quando nós olhamos, o tabernáculo era cercado com colunas, e essas colunas nós também vamos estudar. Ele tinha colunas que sustentavam o tabernáculo com as cortinas por cima, mas também tinha todas as colunas ao redor. Esse primeiro pano, essa primeira pele que ia por de cima do Santo dos Santos, a primeira, também desse mesmo material era revestido todo o santo lugar ao redor das colunas, para que ninguém entrasse dentro do átrio interior. Passa a próxima. Isso aqui são as 4 cores que nós vamos ver depois. Próximo. Esses aqui são os colchetes. Eu não consegui encontrar uma figura mais parecida do que eu entendo que eram os colchetes que emendavam todas as cortinas. 2 tipos de colchetes eram usados, de bronze e de ouro. Os colchetes de ouro entrelaçavam cortina com cortina, e os colchetes de bronze encaixavam e fixavam as cortinas, as colunas, para que ele ficasse assentado e amarrado em cima do tabernáculo. Amém? Pode passar lá para a primeira figura, por favor. Então, depois de ter dito isso, nós vamos ler o texto do verso 1 ao verso 37, que é esse texto onde Deus manda e Deus conduz o Moisés para que ele entendesse como fazer essas cortinas. E eu volto a nos dizer que Deus não deu apenas os 10 mandamentos no Monte Sinai. Deus deu o projeto de toda a estrutura, com todos os mínimos detalhes, e inclusive a cobertura do tabernáculo. O verso 1 começa assim: farás o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofa azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão de igual medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Farás lançadas de estofa azul na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento. Tudo isso que nós estamos lendo aqui era a primeira cortina que o sacerdote entrava no santo lugar. Ele olhava para cima, ele via a primeira cortina, é o primeiro agrupamento. E de igual modo farás na orla da cortina extrema do segundo agrupamento, que era a segunda cortina. 50 lançadas farás numa cortina e 50 na outra cortina, no extremo do segundo agrupamento. As lançadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro, e o ouro, em todo esse texto, ele significa a glória de Deus. A glória de Deus amarraria, a glória de Deus emendaria uma cortina à outra. Farás 50 colchetes de ouro, com os quais prenderás as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. A glória de Deus faria a unidade
É a união de tudo isso. 7. Farás também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas serão de igual medida. Ajuntarás à parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes. A sexta, das quais dobrarás na parte dianteira da tenda, farás 50 lançadas na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento, e 50 lançadas na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. Farás também 50 colchetes de bronze. E nas escrituras, bronze significa juízo. O primeiro altar, que era o altar de holocausto, era de bronze, significa juízo. Holocausto era morto animal, juízo. Quando nós lemos em Deuteronômio 28, a parte da desobediência, o texto vai dizer: e se você desobedecer ao Senhor, o céu será de bronze, significa uma vida difícil, uma vida de juízo. A bacia aonde ia a água dentro que os sacerdotes lavavam os pés e as mãos era de bronze. Então significa que o juízo segurava a água da limpeza. O juízo significava Cristo. Jesus é a água e Jesus limpa. Verso 11. Farás também 50 colchetes de bronze e meterás os colchetes nas lançadas e ajuntarás a tenda para que venha a ser um todo, unidade, uma coisa só. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá às costas do tabernáculo, atrás. O côvado de um lado e o côvado de outro lado, do que sobejar no comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. Também farás de peles de carneiro, tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e a outra coberta de peles finas. Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente, de cima a baixo, não horizontal, mas verticalmente. Cada uma das tábuas será 10 côvados de comprimento, cerca de 5 metros, e côvado e meio de largura. Cada tábua terá 2 encaixes travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo da outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado posterior do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas, serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de outra tábua e 2 debaixo de outra tábua. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o ocidente. A travessa do meio passará ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro as tábuas, e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Você não pode fazer do teu jeito.
é necessário que seja feito do jeito que Deus quer que as coisas sejam feitas. 31. Farás também um véu de estofo azul, púrpura e carmesim, e linho fino retorcido. Com querubins o farás de obra de artista. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, e cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e trarás para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa porás fora do véu, e o candelabro de fronte da mesa ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás para o lado norte. Farás também para a porta da tenda um repusteiro de estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. Para este reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro, e os seus colchetes serão de ouro, e para elas fundirás 5 bases de bronze. Amém? A Bíblia relata aqui esses detalhes da cobertura do tabernáculo. E toda essa cobertura, ela é um evangelho. Deus, com essa cobertura, mostra para as pessoas uma mensagem de salvação. Tudo isso que Deus estava dando para Moisés falava de Cristo, falava da salvação, da redenção, da justificação, da santificação, da consagração e da eternidade do céu. A primeira cobertura, vamos voltar à segunda figura. Outra, isso, é texugo. Era uma pele rústica, pele de cabra não trabalhada. Era uma pele muito rústica, e essa pele era cortada em quadrados, e ela era costurada pele com pele, e era uma pele extremamente rústica, uma cobertura bem bruta e rústica. Era um material mais reforçado, usado para segurar os materiais do tabernáculo. Então todo o sol, todas as intempéries, toda a umidade da madrugada pegava em cima dessa primeira cortina de texugo. Era um material bruto, rústico, duro e difícil de trabalhar. Quando alguém pega uma pele que ainda não foi trabalhada, essa pele é duríssima de trabalhar, rústica, complicada, dura. E esse primeiro material, que cobria todas as outras 3 cortinas, era um material duro e não trabalhado. A segunda cobertura, você pode olhar comigo no verso 14. Também farás de peles de carneiro, tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. Era uma pele não de cabrito, não de cabra, mas de carneiro. A Bíblia faz distinção, diferença entre cabrito e ovelha. E a ovelha aqui, a mensagem, a ovelha, o carneiro, está falando do Cristo. Está falando daquele que veio morrer em lugar de alguém. E essa pele era então uma pele trabalhada, beneficiada, macia. E essa pele teria que ser tingida com vermelho, porque esse vermelho carrega uma mensagem. A cor carrega a mensagem da salvação. Essa segunda pele, pele de carneiro, era uma pele vermelha. A terceira cobertura era pele de cabra. E essa pele de cabra, a Bíblia também fala de pelos de cabra. Então era de pele e era pelo. E ela carrega uma outra mensagem. Ela fala sobre o bode expiatório, ou sobre aquele que veio para ser o vicário, aquele que veio para estar no nosso lugar, ou aquele que veio sofrer em lugar de alguém
e ele então fala do Cristo sofredor, do Cristo que sofreu, do Cristo que teve uma vida dura, do Cristo que teve um ministério duro. E a quarta cobertura, que seria então a primeira, linho fino bordado, era a mais especial, era a mais trabalhada, a mais fina. Era a primeira que o sacerdote via quando ele entrava dentro do santo lugar e do santo dos santos. Ele olhava para essa primeira cobertura e ele era lembrado da glória de Deus. Os reis na época faziam cortinas coloridas em seus palácios. Esse primeiro verso do capítulo 26, farás o tabernáculo que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim. Esse tecido finíssimo era um tecido de realeza, era um tecido de palácios. O Salmo 99, verso 1 diz que o Senhor Deus é um rei, Deus é rei. E quando nós olhamos no capítulo 25, verso 8, você pode olhar comigo, 25, 8, Deus mesmo diz: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Um rei viria para habitar esse santuário. A presença de Deus estava no tabernáculo. Então era necessário que o tabernáculo fosse preparado para que um rei habitasse ali. E o Salmo 99, verso 1 diz que Deus é um rei, ele se assenta no alto do seu trono, acima dos querubins e serafins, e ele governa plenamente. As cores dos palácios egípcios e sumérios eram exatamente dessas 4 cores. Elas representam pureza e realeza. E dentro do tabernáculo iria habitar alguém nobre, real e puro. O próprio Deus habitaria no meio do povo. No verso 1 também fala aqui, na linha antes de terminar, bem no final do verso 1, com querubins as farás de obra de artista. Vamos voltar naquela figura dos querubins? Essa figura dos querubins deveria estar na entrada do santo lugar e também do santo dos santos. E querubins são anjos de guarda. Quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, ele colocou querubins com espada de fogo para que Adão e Eva não voltassem para o jardim do Éden. São anjos de guarda e eles guardavam a santidade de Deus. Esse tabernáculo, ele era uma representação do céu, e no céu tem querubins, serafins e todos os anjos do Senhor. Então vamos lá para as cores. O azul, quando o texto do 26:1 fala sobre azul, dentro da Bíblia, a cor azul representa o céu. Na sabedoria judaica representa o conhecimento e a vida. O azul, a cor azul aqui, representa conhecimento e vida. Quem é conhecimento? Da onde vem todo o conhecimento? De Deus. E de quem é a vida? Quem é o gerador de toda a vida? Deus. Então o azul representava a presença de Deus. A segunda cor aqui, carmesim. Vamos voltar lá mais para o final das figuras. Esse aqui. Então o azul significa conhecimento e vida. A segunda cor é carmesim. Representa o sangue do Cordeiro que foi morto pelos pecadores. E essa cor é profética no plano da salvação. Quando o sacerdote entrava e ele enxergava a cortina de cima, e ele via a cor do carmesim, essa cor ela apontava tanto para o sacrifício que era feito lá no pátio, em cima do altar do holocausto, como para o sacrifício que seria feito lá na cruz do Calvário. O carmesim fala da salvação vicária, do sangue que teria que ser derramado. A próxima cor é púrpura. E a púrpura, essa cor fala sobre reinado. É a cor da realeza, é a cor de um rei. E representa o reinado de Jesus, que é rei. E também nós encontramos a cor branca no texto,
ela representa sempre santidade e pureza, limpeza, daqueles que são lavados pelo sangue de Cristo. A primeira cobertura, o texugo, vamos voltar lá na primeira, lá para cima, que tem o tabernáculo, mais uma aqui. Texugo, essa pele rústica, representa juízo e poder, porque era uma pele rústica, dura, difícil de ser trabalhada. Rústico significa juízo e poder. A segunda cobertura, pele pintada de vermelho, significa salvação. A terceira cobertura é peles de cabras, que deveriam ser pintados de branco. Segundo eu encontrei nos relatórios e nos comentários, esses pelos deveriam ser pintados de branco, e carregava a mensagem da pureza, da limpeza e da justificação. E a quarta, que também era a mais bela de todos, o linho fino e bordado, representa a glória de Deus. E as coberturas têm o seu significado. O texugo mostra a nossa própria imagem deplorada e dura. O texugo, a pele, aquela primeira rústica, mais dura, difícil de ser trabalhada, representa o caráter do ser humano. Essa primeira pele, quando as pessoas olhavam para o tabernáculo, por de cima das cortinas laterais, eles enxergavam a primeira pele. Era como se eles estivessem olhando num espelho. Eles enxergavam o próprio caráter. Eles estavam vendo a dureza, porque Deus precisava mostrar tanto a glória interior do tabernáculo, quanto a dureza exterior. E as pessoas olhavam, elas enxergavam como elas eram duras e difíceis de ser trabalhadas. E esse texugo, ele representa eu e você. Quando nós somos pessoas difíceis de lidar, quando o marido é difícil de lidar, a esposa pode apontar para ele e dizer: seu texugo. Quando a esposa está difícil de lidar, o marido pode dizer: você é texugo. Quando os filhos são duros e difíceis de lidar, os pais podem dizer: você é texugo, você é difícil, você é duro, é complicado. Romanos 3,23, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. É dureza, é texugo, todos pecaram, não há um justo sequer. Romanos 3,10, como está escrito, não há um justo sequer. O apóstolo Paulo citando o salmista, não há um justo sequer. Em Romanos 3, verso 12, Paulo diz: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Nós podemos dizer que isso é texugo. Vamos falar junto bem alto: texugo, difícil, duro de lidar. Isaías 64, verso 6, o profeta diz: somos como impuros, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícias, murchamos como folhas em nossas iniquidades. Isaías 64, 6. Texugo representa a dureza da raça humana. E quando nós acompanhamos todo o texto da história desse povo judeu, eles tiveram muito comportamento de texugo, difícil, duro. E o ser humano é difícil, o ser humano é duro, nós somos difíceis. Jesus diz que os sãos não precisam de médicos. Jesus é cínico. Jesus está empurrando cada um a se perceber e dizer: mas eu preciso de médico, eu sou doente, então todos precisam de Deus. Nós somos texugo. E texugo também, aquela primeira lona, a primeira base do tabernáculo, representa também como Jesus foi forte em realizar o seu ministério. Todo o ministério de Jesus foi texugo, duro, difícil. Desprezaram, ele foi renunciado, ele foi abandonado. Até no último dia antes da cruz, ele foi inclusive traído por Pedro e por Judas. Ele foi abandonado pelos seus. O ministério dele foi duro. Aquela cortina sobressalente, a última ou a primeira, ela falava também do ministério de Jesus, que foi cruz e foi um ministério texugo, foi duro e difícil. Amém?
Segunda, peles de carneiro pintadas com tintas vermelhas, que está no verso 14. Então essa pele, segundo o que eu estou conseguindo entender até hoje, muito provavelmente que nós vamos continuar entendendo muito mais coisas, isso aqui não é tão simples, mas essa pele era trabalhada, era tirado da parte interna da pele todos os restos de carne, de fibras, e para o lado externo da pele era tirada todos os pelos, era malhado, ela era deixada lisa dos dois lados e tratada. Mas essa pele deveria ser pintada de vermelho, e ela carregava uma mensagem, manifestava o Messias que viria à terra. E essa pele vermelha fala do ministério messiânico de Cristo, fala do sangue derramado, fala da necessidade de que alguém derramasse sangue em lugar da geração de Adão e Eva. Essas pessoas aqui eram geração de Adão e Eva. Nós somos geração de Adão e Eva. Uma pessoa que não passou ainda pelo sangue de Cristo é filho e filha de Adão e Eva, do primeiro homem, do homem carnal. Essa pele vermelha falava da necessidade que cada pessoa tem de ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Em Apocalipse 21:4, o texto diz: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, que fala sobre conversão. As pessoas podem ser pessoas que pagam suas dívidas, pessoas que trabalham, pessoas civilmente corretas, não roubam, não praticam crimes contra a sociedade, podem ser pessoas boas, mas se a pessoa não aceitou Cristo por meio de uma conversão, ela ainda faz parte da antiga aliança, antiga com Adão. É necessário passar pelo sangue de Cristo e ser lavado para ser uma nova criatura. A terceira cobertura, que era pelos de cabra, mas aqui nessa figura fala peles de cabra, tanto uma quanto a outra faz sentido, e eles deveriam ser brancos. E branco na Bíblia sempre significa pureza, limpo, lavado, justificado, significa algo que foi purificado pela água da vida. Jesus foi o bode expiatório. Nós vamos passar por esses textos, talvez em Números ou Levítico. Quando se era feito o grande holocausto, o grande sacrifício anual, o sacerdote pegava 2 carneiros, 2 ovelhas, e sobre a primeira era colocado a mão, e era como de uma forma, um tipo, uma figura, era transferido todo o pecado do povo sobre aquele carneiro. Era orado sobre aquele carneiro, ele era enviado para o deserto. E lá no deserto ele deveria morrer de sede e de fome, não mais voltar. Significando que o pecado do povo estava sendo levado embora. Então essa terceira cortina, pelos de cabra, fala desse bode expiatório. E Jesus é o bode expiatório, porque o ministério de Jesus começa ele sendo levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. A primeira parte, quando Jesus começa o ministério, com o batismo, ele assume todos os pecados de toda a humanidade sobre ele. Então essa pele aqui, ela é muito parecida com a primeira pele texugo, que também era rústica, era dura. E isso aqui fala de um bode expiatório, de alguém que leva o pecado sobre si, uma vida dura. Ao contrário desses carneiros que eram enviados para o deserto e moriam lá, Jesus não morreu, Jesus venceu o diabo. E essa terceira lona, essa terceira cobertura, fala sobre a justiça de Deus e sobre seu Filho Jesus. A quarta cobertura, ou a primeira, linho fino e bordado. E a cor era azul, púrpura, escarlate e também branco.
Azul significa conhecimento e vida. Púrpura e escarlate falam de realeza e falam de salvação. O azul falava, ele dizia, a cor azul carregava uma mensagem de que Jesus, uma vez por todas, aceitou os pecados do mundo inteiro. Era essa a mensagem do azul. A mensagem da púrpura: Jesus Cristo veio à terra sendo o Rei dos Reis e o próprio Deus absoluto, porque púrpura fala de realeza. A púrpura significa, é a cor dos reis, e significava que Jesus veio para ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele subiu aos céus levando a morte consigo, ele levou a vitória consigo, ele é rei. O carmesim vermelho anunciava o sangue do rei que seria derramado pelos pecadores, e fala do ministério vicário de Jesus Cristo. Sangue fala de substituição. E a última aplicação que nós vamos fazer é sobre os colchetes. Esses colchetes, eles não devem ficar de fora da nossa abordagem. A primeira parte dos colchetes, olhando no verso 6, fará 50 colchetes de ouro. O que significavam esses colchetes? Vamos voltar lá para a última figura, e lá nós vamos... Eu ainda acredito que eu não consegui chegar nem perto do que eram esses colchetes. Eram emendas de uma cortina para com a outra. E as cortinas deveriam ser emendadas, porque o texto fala aqui de unidade. Tanto o texugo como todas as outras 3 cortinas, todas deveriam estar unidas. O Evangelho carrega uma mensagem só. Tanto o azul como a púrpura, o carmesim, a pele de cabra, a pele de carneiro, como o texugo, todos deveriam estar unidos. Quando nós lemos os Evangelhos, quando nós lemos as cartas de Paulo, quando nós lemos as cartas gerais de Hebreus, Tiago e João, nós encontramos essas 4 cortinas entrelaçadas e paralelas em todo o Evangelho do Novo Testamento. Todas essas 4 cortinas carregavam a mensagem que em Cristo se tornou uma nova aliança. Então teria que ser unido. Esses colchetes, eles uniam essas cortinas. E esses primeiros colchetes do verso 6 eram colchetes de ouro, que fala da glória. Jesus foi glorioso. Ele veio como rei, ele andou como rei, ele se portou como rei, e ele subiu como rei. Ele é glorioso. Jesus tem glória. Deus o Pai é glorioso. O ouro fala de glória. Então essas 4 cortinas eram unidas pela glória de Deus. Aos outros colchetes do verso 11, farás também 50 colchetes de bronze. Esses 50 colchetes de bronze, o bronze significa juízo, significa dureza. Essas 4 cortinas, elas eram unidas pelo juízo, pela dor, pelo sofrimento. Quando nós olhamos para dentro das Escrituras, o Cristo veio e ele desenvolveu um ministério que também teve dor e sofrimento. A Bíblia fala que Jesus chorou, olhando as multidões e vendo que elas andavam de um lado para o outro como um pastoreio, ovelha sem pastor. Jesus chorou quando o seu amigo Lázaro faleceu. Jesus sofreu e ele chorou gotas de sangue. O bronze fala aqui de juízo. Então, quando as pessoas ficam o tempo todo dizendo que Deus é só amor, Deus é amor, mas dentro dos evangelhos existe bronze. Dentro dos 4 evangelhos existe glória, existe vitória, mas também existe renúncia. Jesus diz que aqueles que não tomarem a sua cruz, não negarem a si mesmo e não o seguirem, não são dignos da glória. Então esse sofrimento, essa dor, essa renúncia, esse negócio de deixar coisas, deixar pessoas para seguir Jesus, fala do bronze. Isso é doído, isso é duro.
Mas se nós não colocarmos colchetes de bronze na nossa vida com Cristo, nós também não chegaremos a conseguir colchetes de ouro. E tudo isso precisava ser unido e preso às colunas que sustentavam as cortinas. As colunas falam de poder, falam de autoridade e falam de firmeza. E os 4 evangelhos, as 4 cortinas, são colocadas em cima das colunas e são fixadas com colchetes de ouro e colchetes de bronze. Salmo 89:14 diz: justiça e juízo são a base do trono de Deus. Amém. Eu desejo que Deus, nessa noite, durante a semana, continue trabalhando o teu coração, porque essa mensagem ela é muito profunda e muito séria. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado, papai, que o Senhor abriu um pouco dos teus mistérios sobre nós essa noite. E eu sou muito feliz e muito encantado, Pai, por essas coisas misteriosas que o Senhor nos dá a cada culto. Coisas gostosas que o Senhor abre um pouco as cortinas da eternidade e nos mostra os teus mistérios, que são interessantes e nos chamam tanta atenção e nos cativam. Eu te agradeço, Pai, por cada culto e por cada entendimento que traz luz de entendimento sobre a obra de Cristo, a maior obra, a obra mais encantadora da terra, e é obra de salvação sobre a nossa vida, é obra de esperança, e é obra de alimento espiritual. Obrigado, Senhor, por essa palavra dessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus no meu viver, Tu és o meu ar. Deus no acordar, Deus no meu dormir, Deus no descansar, estás no trabalhar, Deus na minha mente, Deus no meu falar. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim.